nós estamos trazendo uma série de programas referente à conscienciologia. E o que é a conscienciologia? Nada mais é do que a ciência que estuda a consciência, a intimidade do ser, esse princípio inteligente. Dentro da medicina e da psicologia é conhecido como ego ou self. Dentro das linhas religiosas conhecido como alma ou espírito. E para que você aprofunde mais nessa grande ciência, nós convidamos você a utilizar o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo que for dito aqui. E tenha suas próprias experiências pessoais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que seria atividades cotidianas, ferramentas pró-evolutivas. Nós convidamos a professora Elizabeth Pigoso, ela que é professora de informática, aposentada, voluntária e docente do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então, professora Elizabeth, eu gostaria de saber o que são as ferramentas pró-evolutivas, né? Gostaria que você nos explicasse um pouco mais sobre isso. Atividades cotidianas, ferramentas pró-evolutivas. Então, as atividades cotidianas são todas as atividades que nós desenvolvemos no decorrer do dia, né? Tudo aquilo que a gente faz. Transformar essas atividades em ferramentas pró-evolutivas é a ação, o ato, a intenção de aproveitá-las sempre em função da evolução, do autoconhecimento e da autoevolução. Então, tudo que eu faço, todas as minhas atividades, sejam elas quais forem, desde as mais simples até as mais complexas, eu posso estar utilizando, vivenciando essas atividades todas como um experimento, né? Não mais como uma vivência que passa batido, que eu nem sei muito bem o que eu estou fazendo naquele período. Mas eu posso estar vivenciando elas com lucidez, de forma a estar avaliando o que ocorre e eu me aumentando meu autoconhecimento. Interessante. E poderia citar algumas dessas ferramentas aí que você já identificou? Como é que funciona, assim, para o telespectador saber mais ou menos quais são elas? Bom, são todas, né? São todas as nossas atividades. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar todas essas atividades diárias, sejam elas quais forem, sempre prestando uma atenção no que está ocorrendo com aquilo que nós estamos sentindo, pensando e fazendo. Tá? Então, quando eu estou dirigindo, por exemplo, né? Eu vou prestar atenção no trânsito, vou prestar atenção nos sinais do trânsito, na minha reação com o trânsito, mas também eu vou estar avaliando assim, como eu me comporto no trânsito. Tá? Eu vou ficar com uma atenção dividida. Então, quando alguém atravessa na minha frente, como eu penso? O que eu penso, o que eu sinto e como eu ajo? Eu sei a hora em que eu tenho que sinalizar para a pessoa se movimentar, andar, ou eu sei a hora de entender que aquela pessoa parou na minha frente, mas que tem uma outra pessoa descendo ali. Então, ser impulsivo já... Ser impulsivo, ou mesmo fazer tanto uma ação mais assistencial como uma outra mais impulsiva, mas fazer isso mecanicamente, de uma forma automática, sem nem saber o porquê que eu estou fazendo aquilo. Interessante. E qual seria a importância, por exemplo, que você estava falando aí sobre você começar a mapear o que você pensa, o que você sente, e como é que é a ação disso aí? Da questão do autoconhecimento, qual é a importância disso aí que você está trazendo? Isso. Bem, a gente só pode modificar e entender aquilo que a gente conhece, não é? Então, se eu tenho uma doença e eu quero tratar a doença, primeiro eu tenho que saber que doença eu tenho, para depois poder entrar com uma medicação adequada. Então, o autoconhecimento é mais ou menos isso. É a gente saber quem é. Para quê? Para poder estar aproveitando aquilo que a gente tem de bom, né, os nossos traços positivos, os nossos talentos, e estar reciclando, estar podendo entrar com medidas de reciclagem, medidas curativas para aquilo que não é tão bom. Então, esse autoconhecimento é que nos posiciona, é que nos diz quem nós somos. E nada melhor do que isso, do que essa ideia ser comprovada durante todos os momentos do nosso dia.
Porque é muito comum a gente achar que é alguma coisa, tanto para mais como para menos, né? Mas as nossas ações não comprovam o nosso autoconceito. Né? Então, à medida que a gente vai mapeando aquilo que nós fazemos, que nós sentimos, que nós pensamos, nós temos uma imagem real de nós mesmos. Do que a gente é. E muito interessante isso aí, porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade que realmente a gente só se conhece, a gente só sabe quem a gente é se a gente se conhece, né? A gente só sabe se tem uma doença se realmente a gente sabe que tem. Porque senão a pessoa não sabe o que realmente é ou não, enfim. E com relação a isso, é fácil esse processo do autoconhecimento, realmente querer se perceber mesmo as suas qualidades ou seus defeitos? Bem, eu acho que é fácil quando a gente entende que a gente é um aprendiz, né? Que a gente coloca na nossa forma de se entender como um aprendiz. Se nós achamos que nós estamos prontos, né, ou que nós não podemos aprender, esse processo é muito difícil. Né? Mas na medida em que a gente se percebe com toda a possibilidade de aprendizado e que a gente não está pronto, mas que a gente é um ser em desenvolvimento, isso se torna muito fácil. A gente desdramatiza toda essa questão, né? Porque aí a gente não precisa mais saber sempre, saber tudo. E também a gente não quer mais permanecer na mesma condição sempre, né? Ocorrendo o que a gente chama de automimese, é estar se repetindo sempre, sempre sendo uma repetição da gente mesmo. Né? Então, a condição de aprendiz nos libera para aprender e também para errar de vez em quando, né? E para estar refazendo e acertando. Digamos assim, cometer erros novos, né? Não aqueles que a gente já tinha cometido há um tempo atrás. Isso, ou também se a gente acaba repetindo, a gente sabe que faz parte, né? Até aprender, até consolidar o processo de aprendizagem, a gente vai estar, né, tentando, acertando, errando, mas isso não tem o peso. Interessante. Tá? Agora, nesse ponto, a gente tem que ter um cuidado muito sério, que é de não ser autocorrupto, de dizer assim, de se desculpar por tudo, dizendo eu estou aprendendo. Tá? Então, a gente tem que, vamos dizer ali, neste ponto está o grande risco, né, para a autocorrupção, que é se tornar benevolente demais consigo mesmo. Pelo que eu estou percebendo, assim, você pode até me corrigir se eu estiver errado, que nesse processo do autoconhecimento, da autopesquisa, é sempre importante o pesquisador, enfim, a pessoa, a consciência, tá saindo da zona de conforto. Está sempre promovendo esse processo de sair da zona de conforto, não ficar acomodada a um processo. Porque, como você mesmo disse, a gente sempre tem coisas para melhorar, né? Não sei se... Não, é isso mesmo. A zona de conforto, fazer as coisas da mesma maneira, sejam elas boas ou ruins, né? Parece até impossível que fazer as coisas mal feitas nos deixe numa zona de conforto. Mas tanto fazer as coisas bem feitas nos deixa confortáveis. A fazer as coisas iguais nos deixa numa zona de conforto, como você falou. É isso mesmo. E qual seria a importância do parapsiquismo com o processo desse autoconhecimento, né? Então, esse estudo, esse trabalho, né, todo foi desenvolvido com base no paradigma consciencial. E a importância do parapsiquismo é fundamental, porque o parapsiquismo nos dá outras ferramentas, outras formas de perceber as realidades. Então, ocorre uma grande expansão na forma de avaliar e de entender o mundo. Seria uma ferramenta a mais para você estar se pesquisando aí, sabendo do outro também. Isso, com certeza, uma ferramenta muito valiosa. Porque se eu, ao invés de usar só os meus 5 sentidos para perceber, eu puder ampliar isso para 10, para 20, claro que eu estou ganhando muito, né, nas minhas percepções. Interessante. E qual é a diferença entre talentos e trafores? Gostaria que você explicasse um pouco para nós o que seria esses talentos e trafores também. Bem, talentos
faz parte dos nossos traços, né? Todos nós temos traços, qualidades ou defeitos, né? Então, os talentos são aquelas habilidades ou aquelas conquistas que nós tivemos ao longo de nossas vidas. Então, alguma coisa que eu faço, que eu já domino, eu posso dizer que é um talento. Agora, um trafor é utilizar esse talento de forma a estar promovendo a evolução. Então, existe uma grande diferença entre talento e trafor. Às vezes se confunde um pouquinho chamando de trafor o que na verdade é um talento. Porque se esse talento, por mais bem feito que eu faça, né, se ele não estiver alavancando a minha evolução, ele é só um talento, ele não é ainda um trafor. Ah, interessante. O trafor seria a potencialização desse talento, digamos assim? Seria isso, a utilização do talento em prol da evolução. Então, olha só, quando tu tem os nossos traços, eles nunca podem ser pensados, né, ou classificados isoladamente, porque eles formam um sistema, né, eles estão inseridos num sistema, junto com a nossa intenção e com as nossas energias, os talentos vão atuar. Bem, quando o traço, vamos pegar um traço, por exemplo, a criatividade, o talento criatividade, né? Quando eu associo ele com discernimento, né, que eu tenho um alto índice de discernimento, provavelmente eu vou utilizar a criatividade para estar me superando, para estar me reciclando, né, para mim estar tendo um desempenho melhor, evolutivo, né? Também o trafor é sempre ligado à evolução da consciência. Já quando eu utilizar a criatividade com o imediatismo, por exemplo, o que ocorre? O meu discernimento vai lá embaixo, né? E aí eu uso a criatividade nem sempre como um trafor. Eu posso associar a criatividade com o imediatismo e estar fazendo uma série de ações sem uma grande utilidade ou sem discernimento e até mesmo prejudiciais. Então vem a questão da lucidez também no processo. Da lucidez, do discernimento e da lucidez. Então nós vamos continuar falando mais sobre essas ferramentas evolutivas no próximo bloco. Fique conosco. Eu fiquei em dúvida com relação aos trafores. Eu gostaria de entender um pouco mais o que seriam os trafores e saber como que a gente pode utilizar esses trafores para potencializar a nossa evolução, para a gente se melhorar. Como é que funcionaria isso, professora Elizabeth? Então, o trafor, ele sempre é o resultado do discernimento, né, e da lucidez. Quando nós podemos usar os trafores, ou os nossos talentos, transformá-los em trafores, na medida em que nós vamos usar eles evolutivamente. Certo? O que é usar evolutivamente? É usar para que a gente se torne melhor do que a gente é. Né? Eu não posso dizer que eu tenho um trafor se o que eu faço, se a forma como eu utilizo o meu talento é repetida, por melhor que seja a minha atuação. Por exemplo, se eu tenho o trafor, se você tem o trafor da comunicação, certo? E tu usar esse traço para comunicar as mesmas coisas, ou coisas com pouco sentido, ou pouca utilidade evolutiva, tu não pode dizer que a comunicabilidade é um trafor para ti. Porque o trafor, ele é relacionado, ele é ligado ao nível de cada um, né? Ele não é assim, existe a nota 1, 2 e 3 para todas as pessoas, né? Existe a nota 1, 2, 3 até 10, vamos dizer, para a consciência Gabriel especial, para a consciência Elizabeth, para a consciência específica. Então, o talento, né,
Agora, se tu usar o teu traço comunicabilidade para estar comunicando novas notícias, novas ferramentas, novas entrevistas, né, você vai estar usando a comunicabilidade como trafor, porque tu está te superando e a tua comunicação ganhou um novo nível evolutivo. Uhum. E quando eu continuo fazendo o mesmo, o que seria daí? Quando tu continua fazendo o mesmo, ele é um talento, né, consolidado já, claro, né, que se manifesta, mas não evolutivamente. Sim. Certo? Para ti, né? E a questão do trafar, o que seria o trafar? Então, o trafar é o traço imaturo, ou o traço que nos atrapalha. Né? Aquele traço que a gente ainda precisa melhorar. E também ele é visto dentro de um sistema, porque a comunicabilidade, né? Vamos pegar esse exemplo, ela pode ser um trafor, mas por outro lado, ela pode funcionar como um trafar. Quando eu utilizo, por exemplo, a facilidade de comunicação que a pessoa tem, ela utiliza, por exemplo, para promover uma guerra. Então, este talento da comunicação, neste caso, virou um trafar, um traço que vai atrasar a evolução da consciência. Muito interessante. E como é que a gente faz para otimizar isso aí, para usar um trafor para superar esse trafar? É possível isso aí? É possível. Uma das funções do trafor é exatamente, né, a superação do trafar. Então, quanto mais nós nos conhecemos e mais entendemos quais são os nossos talentos e como nós podemos aplicá-los de forma a estar impulsionando a evolução, mais trafores nós temos. Se nós temos mais trafores, mais fácil é reciclar o trafar. Né? Também associando, né? Vamos dar um exemplo, o traço comunicabilidade, certo? E um outro traço, um outro talento, ou um traço bastante desenvolvido que a pessoa tem é a assistência. Então, ela pode juntar a comunicabilidade com a assistência para superar um traço preguiça, vamos dizer, certo? Porque são dois traços que vão dar muita satisfação para a consciência que está evoluindo, né? Para superar aquele traço da preguiça, ou o traço do imediatismo, ou um ego muito saliente, né? Muito vaidoso ainda, vai poder superar através desses outros traços. Interessante. E como é que a gente faz para saber onde é que a gente está nesse processo todo, para fazer uma avaliação mesmo da consciência em si? Como é que a gente pode fazer isso, professor? Então, esse autoconhecimento, né, é o que a gente propõe. Primeiro, a avaliação diária e através das próprias ações. Tá observando mesmo. Porque, como eu falei antes, é muito comum a gente ter uma imagem idealizada da gente mesmo e uma imagem e a imagem real. Existe aí uma discrepância, né? Um distanciamento. Então, quanto mais eu me conheço, mais avalio como eu ajo em todas as situações, mais eu aproximo as duas imagens. Né? E aí, isso vai estar me ajudando muito a planejar o que eu tenho que fazer, como eu vou reciclar. Né? Você vê só que é tão contraditório que a gente planeja quase tudo na nossa vida, né? Tudo que a gente acha que é importante. Se nós vamos fazer uma viagem, geralmente a gente planeja essa viagem, nós planejamos a carreira que nós vamos seguir à medida que a gente se prepara, se qualifica para desenvolver uma profissão. A gente planeja um casamento, planeja filhos, planeja a construção da casa, e a gente não planeja a nossa evolução quanto consciência. Então, a partir do autoconhecimento, a gente pode traçar um planejamento, um plano de ação. Onde eu estou e aonde eu quero chegar, e como eu vou chegar. Então, o planejamento evolutivo, a gente diz que a evolução da consciência é um mega empreendimento, e que esse mega empreendimento, né, deve ter todo o planejamento que tudo que é grande na nossa vida merece.
Muito legal. Professora Elizabeth, eu estou sabendo que você fez um curso livre, fez um curso referente que o tema é Atividades Cotidianas, Ferramentas Pró-Evolutivas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse curso, se o telespectador quiser participar também, como é que funciona. Então, o curso é o resultado da autopesquisa. Na Conscienciologia e no IPC, todos os voluntários, ou a grande maioria dos voluntários, quando ingressam, iniciam um tema de pesquisa. Eles iniciam a autopesquisa. E, à medida que essa pesquisa vai se desenvolvendo, ela é apresentada em seminários, é feito algumas revisões pelos colegas mesmo, e a gente culmina essa etapa, vamos dizer, da autopesquisa, num curso livre. Né? Pode ser uma das formas de culminar esse trabalho, é um curso livre. Então, esse curso Atividades Cotidianas, Ferramentas Evolutivas, o estudo iniciou em 2011 e seguiu, né, culminando agora, então, com o curso. E ele vai abordar, então, ferramentas, técnicas, métodos, exemplos também, bastante exemplos, de como a gente pode estar utilizando o nosso dia a dia para evoluir. Para otimizar mais a nossa evolução. Isso. E aí tu falou que culminar, então depois sairia um livro ainda desse processo, já colocando o desafio aí. Né? Não, então, culmina-se uma etapa, né? A sequência, a pesquisa não para. Sim. Então a ideia é, assim, seguir para um livro, ou estou já entrando com um outro tema, expandindo as ferramentas, expandindo o entendimento, sim, do nosso cotidiano, para poder... E qualquer pessoa pode participar desse curso? Qualquer pessoa pode participar desse curso, e vai ser um prazer receber. Então, quem quiser mais informação pode entrar em contato no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia para saber mais informações quando serão os próximos cursos da professora Elizabeth. Já fiquei muito motivado em participar também, quando tiver a oportunidade. Professora Elizabeth, fiquei com uma dúvida com relação à automimese. O que seria esse processo da automimese? Se é só o que seria realmente? Pode ir. Então, a automimese seria a repetição de si mesmo. Tá? Eu me repito. E essa automimese ocorre durante um determinado período da vida intrafísica desta existência, ou ela pode ser uma repetição de vidas anteriores. Né? A consciência ela é multimilenar, ela é multiexistencial. Então ela passa por um período de renascimento no intrafísico, aí quando ela morre, né, a gente chama de dessoma, ela descarta esse corpo físico, mas a consciência continua existindo, ela não morre. E a gente se forma, nós hoje somos a melhor versão de nós mesmos. Né? Então, eu posso estar repetindo algumas coisas que eu aprendi nesta vida intrafísica, em ficar com elas martelando, mas eu sou o resultado de múltiplas vidas. E o que eu posso estar repetindo pode ser de outras vidas já. Comportamentos que eu venho tendo há muitas vidas, não só de agora. Que interessante. Então a gente, nesse atual momento, somos a melhor versão, como falou. Uma melhor versão de nós. Atualizada, digamos assim. Então ficar se martirizando pelo que a gente foi ou não, é só ver o resultado, se olhar no espelho e ver o que a gente é hoje. Isso. Né? E não, a questão da martirização não serve para nada, né? Porque nós não podemos mudar aquilo que nós já fomos. Mas nós podemos ser diferentes daqui em diante, né? Deste ponto para frente. Então, o autoconhecimento e até o conhecimento daquilo que nós já fomos, que fizemos de certo ou de errado, ou mais ou menos, né? Ele tem a importância de nos permitir escolher se nós queremos nos repetir ou não. Essa é a importância, não é a gente ficar sofrendo com aquilo que passou. Sim, e muita gente tem essa questão de só procurar, né, potencializar a evolução, uma coisa assim, quando tem alguma crise. E aí, pelo que você está me trazendo, que seria fazer essa profilaxia, antecipar essas crises, no caso.
Até porque quando a gente está num período de crise, a nossa lucidez tende a baixar, né? A lucidez, o discernimento baixa. Nós ficamos imersos assim num processo emocional. Aí o ideal é que a gente possa estar tomando todos os cuidados, fazendo a profilaxia, para que num momento de crise a gente tenha discernimento. E não se deixe, a gente atue com o mental soma e não se deixe envolver completamente pelo psicossoma. Muito legal. E por isso que diz até que dependendo da técnica que for utilizar, de autopesquisa, autoconhecimento, pode potencializar como se equivalesse a 10 vidas pregressas. Isso. Esse período de vida intrafísico, mesmo para quem chega a 90 anos, né, ele é muito curto em relação ao nosso processo de vidas e existência da consciência. Sim. Mas, paradoxalmente, né, em pouco tempo a gente consegue dar um grande salto qualitativo na nossa evolução. Professora Elizabeth, gostaria que você desse o seu recado aí para os telespectadores, né? Enfim, deixar essa mensagem para eles. Então, para mim, assim, o que mais marcou foi que evoluir é muito bom, né? É muito prazeroso. Não existe essa carga de sofrimento que se pode pensar que seja evolução. Então, ela exige esforço, bastante esforço, exige muita superação, mas é também muito gratificante. E que a evolução ocorre em tempo integral, para a gente não destinar um tempo para a gente estar evoluindo, para a gente ser bom, para a gente estar se melhorando, e um outro tempo onde isso fica esquecido, né? Onde parece que ocorre assim, agora eu vou ligar o botão evoluir, agora eu desligo o botão evoluir, né? Isso não ocorre. Quanto mais a gente conseguir manter uma linha coerente nas nossas ações, né, mais a gente está acelerando o processo. Muito legal, professora Elizabeth. Quero agradecer a sua presença mais uma vez. E se você quiser aprofundar mais sobre o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, quiser saber um pouco mais sobre o que é a Conscienciologia, você pode participar de nossas palestras todas as sextas-feiras, das 19h30 às 21h. O telefone de contato 3224-0707. O IIPC fica na Rua São Manuel, número 189. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707.